Gálatas, capítulo número 5. Acho que todos já até sabem de cor, né? Esse texto sagrado. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo de número 22. Está ali no nosso telão, vamos ler junto? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na sua presença nós nos encontramos nesta noite. Mais uma vez nós estamos na sua presença, na sua casa, para adorar e para bendizer o seu santo e precioso nome. Quero agradecer a Ti pela vida dos Teus filhos que já se encontram neste lugar, por aqueles que estão vindo. Meu Deus, seja conosco, fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, irmãos, nessa noite. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para juntos nós aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Palavra esta que se renova, né? Na verdade, a palavra de Deus, ela não se renova, né? A palavra de Deus não se renova, ela é nova a cada manhã, né? Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia Sagrada, ela é nova, né? Ela nunca fica velha, nunca envelhece. E eu estava lendo a carta aos Gálatas, observando a carta aos Gálatas, e a gente vê uma coisa muito interessante, irmãos, na carta aos Gálatas. Paulo, quando está escrevendo aos cristãos da Galácia, ele deixa uma verdade nítida, e eu fiquei maravilhado quando eu contemplei isso da parte de Deus. Quando Deus criou-nos, eu estava comentando com a minha esposa hoje em casa, quando Deus criou-nos, e Ele nos fez um ser perfeito, sim ou não? Ele nos fez um ser perfeito. A palavra perfeito significa também completo, nada-se por fazer. Eu entendo assim, nada-se por fazer e nada errado. Perfeito significa nada errado. Quando Deus cria o homem, na verdade, quando Deus cria todas as coisas que são criadas por Deus são perfeitas, né? Elas são perfeitas. E quando Deus cria o homem, não é diferente. Ele faz um ser, e a Bíblia diz para nós, no Gênesis capítulo 1, que é o livro da criação, que nós fomos criados, quando eu digo nós, né, me referindo ao gênero humano, claro, como nosso primeiro pai, Adão. Quando a gente foi criado imagem, diga comigo, imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança, há uma série de questões e muitos pensamentos teológicos a respeito dessa imagem e semelhança. Alguns, preocupados demais da conta com o estereotipo, acham que Deus criou o homem, ou seja, essa imagem e semelhança é a forma de Deus, do jeito que nós somos, Deus é. E muitos desses que pensam assim, baseiam-se em textos como a mão de Deus, né? Ou Deus tem o mundo como o escabelo dos seus pés. Então, a Bíblia às vezes cita os pés, os olhos de Deus, os cabelos. Nós devemos entender esses textos na Bíblia como sentido figurado. Claro que Deus está sendo apresentado pelos escritores, eu não sei se os irmãos entendem essa palavra, de forma morfológica, ou seja, humanizando Deus. Para quê? Para que nós possamos entender e fazer com que a nossa mente possa captar o que é que o texto está querendo dizer. Mas a imagem e semelhança de Deus em nós não está na aparência. Mesmo porque a Bíblia fala para nós que Deus é o quê? Espírito. E até que eu entenda, dentro dos meus conceitos de conhecimento, Espírito é informe. Sim ou não? Espírito não tem uma forma, é como o vento. A palavra
grega que se usa para descrever espírito, né? Para descrever principalmente o espírito humano, é pneuma, que é vento, uma espécie de vento. Haja visto que o próprio texto de João compara-se, o vento sopra-se para onde quer e ouve-se a sua voz, não é mesmo? Assim é todo aquele que é nascido do... Olha o poder de comparação entre vento e espírito. Então, quando Deus fez-nos imagem e semelhança, Ele colocou em nós as características dele. Glória a Deus por isso. Por isso é que nós somos feitos perfeitos, pastor David. A nossa perfeição está na beleza estereotipada, ou na beleza exterior. A nossa perfeição está na beleza interior, de alma. Quando Deus cria esse homem, ele era um ser perfeito, santo, amém? Era um homem santo, ele era de natureza santa, ele não precisava de santificação. O homem não precisava de santificação, ele era santo, ele era de natureza santa. Os irmãos podem me entender? O homem era de natureza santa, e essa natureza santa do homem dava a ele a capacidade de viver em espírito. Tanto é que ele tinha livre acesso a Deus, e Deus a ele. Deus a ele. É óbvio e é claro que nós conhecemos através da Bíblia Sagrada que o Espírito Santo não habita com impureza. O Espírito Santo não tem comunhão com aquilo que não é puro. Sim ou não? Não tem comunhão. Mas com o homem, ele tinha comunhão. E a comunhão era tanta que ele descia todos os dias para ficar cara a cara com o homem, para conversar com o homem, para dialogar com o homem. Isso era a capacidade de santidade que o homem tinha diante de Deus, dado pelo próprio Deus. Mas um fato interessante, meus irmãos, é que isso fluía do homem, irmão Jonatas. Ele não precisava fazer força para ser santo. O homem não precisava fazer nenhuma força para ser santo, ele simplesmente era santo. Ele simplesmente recebeu essa natureza, essa imagem de Deus nele. Imagem e semelhança. Ele era semelhante ao homem. Deus cria um ser semelhante a ele. Semelhante em santidade. Semelhante em pureza. Semelhança em bondade. Semelhança em perfeição. Esse homem estava no Éden e Deus tinha... Deus descia para conversar com ele, porque ele, eu não vou dizer que ele estava de igual para igual com Deus, porque ele era criatura, mas Deus se aproximava dele sem nenhuma barreira existente entre ambos. Você pode dar glória a Deus? Nessa forma que o homem foi feito. O homem no Éden era um homem puro, perfeito, santo, magnífico. Como se diz em inglês, awesome, está certo? Era aquele ser. Preste atenção. Ele não precisava fazer força. Ele não precisava se esforçar para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque esse homem não tinha nenhuma lei que fazia com que ele tivesse que fazer alguma coisa. Ele não estava ali subjugado por uma lei, não. Mas é interessante que um ato de responsabilidade, meu Deus, eu preciso de entrar no texto, mas eu preciso de abrir esse preâmbulo para os irmãos entender. Eu termino isso hoje, mas eu queria que os irmãos entendessem essa coisa. É muito interessante isso, muito interessante. Nós precisamos entender também que apesar de não haver a lei, ou haver lei, que pudesse, digamos assim, subjugar o homem, existia uma lei externa, não interna, entendem? Existia uma lei externa. Qual era essa lei externa que o homem tinha que obedecer no Éden? Lei externa é aquela que vem de fora para dentro, é aquela que é ditada de fora para dentro. Que lei externa era essa? Come de todas as árvores, porém, da árvore que está no meio do jardim,
do fruto, do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela o quê? Não come. Isso era uma lei externa. Era uma lei externa que o homem teria que obedecer. Agora, preste atenção. Para você obedecer uma lei externa, sendo você livre, é fácil. Ou é mais fácil. Não é tão difícil. Sendo você livre, obedecer uma lei externa, e principalmente dada pelo Criador, Deus não deu nada para o homem que ele não pudesse vencer, não, irmão. Deus não colocou o homem à prova de maneira tal que ele não vencesse, não. O que Deus estava provando ali era o senso de responsabilidade do homem. O que Deus estava fazendo com o homem era dando para ele uma autenticação de credibilidade. Deus estava simplesmente creditando no homem, ou dando ao homem a capacidade de se perpetuar de forma sem viver debaixo de uma lei, ou subjugado por uma lei interna. Era simplesmente ele obedecer uma ordem. Mas os irmãos conhecem, e ele pecou, ele comeu do fruto proibido, e consequentemente, uma lei entrou dentro dele. Ele desobedece uma lei externa, e entra uma lei interna dentro dele, que a partir daquele momento, ele perde o fruto do Espírito. Ele perde o amor, ele perde o gozo, ele perde a paz, ele perde a longanimidade, ele perde a benignidade. E a longanimidade é que perde mesmo, porque ele passou a morrer. Perde a longanimidade, perde a benignidade, perde a bondade, perde a fé, perde a mansidão e perde a temperança. Porque ele comeu do fruto proibido, ele perde o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, aqui que eu quero que os irmãos entendam, diga comigo, fruto do Espírito é a essência de Deus. Oh, aleluia, você pode dar glória a Deus? O fruto do Espírito é a essência do caráter de Deus, David, em nossa vida. É o homem dominado por Deus. É o homem sendo simplesmente vivendo o caráter de Deus. Era isso que o homem era no Éden. Ele vivia o caráter de Deus. Deus era tão amigo do homem que ele todo dia vinha conversar com esse homem. Era uma amizade, irmãos, magnífica. Awesome, né? Magnífica, grande. Por quê? Porque o homem tinha a essência do caráter divino. Ele come, era só ele dizer para Satanás: para trás de mim, Satanás. Não quero isso, Satanás. Eu devo obedecer ao meu Criador, que me deu uma ordem, não aceito. Mas esse homem não aceita, ou deliberadamente, ele simplesmente desobedece à lei que Deus, uma pequena lei que Deus deu a ele, e ele então assume a posição de pecador e passa a viver debaixo da lei do pecado. Amém? Agora, coloca o versículo 21 aí para mim, Marco. Deixa eu ver se é o 21, por favor. O 20, coloca o 20. Coloca o 19, deixa eu ver se é esse aí. Olha, porque as obras da carne, o homem, ele perde, esse texto aí. Primeiro, ou seja, quando ele cai, ele perde o fruto do Espírito e passa a ter isso aí, ó. Ele passa a ter isso aí. Vamos ler? 1, 2, 3? Olha aí. Vai lendo. Invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Vai lendo.
Vocês viram? Vocês viram? Paulo, ele coloca, escrevendo aos Gálatas, eu acho que eu já falei com os irmãos por que Paulo escreveu aos Gálatas. Ele escreve aos Gálatas porque os cristãos da Galácia estavam saindo do evangelho da graça e voltando para a lei. E Paulo está mostrando para eles que quem vive na graça não está debaixo de nenhuma lei. Isso é muito interessante, irmão. As obras da carne, isso significa dizer, coloca o verso 19 lá para nós, só para poder a gente se situar, Marcos. Obrigado. Porque as obras da carne são manifestas quais são. Coloca o verso 18 para mim, fazer um favor. O verso 18, olha aí. Se sois guiados, vamos ler junto, vamos lá, 1, 2, 3. Não estáis debaixo da lei. Não estáis debaixo da lei. Eu até quero trocar a preposição da para de, só para você entender. O texto ali está dizendo da lei. Quando diz da lei, é um artigo que está demonstrando que lei é essa. No caso aqui era a lei mosaica. Mas se eu disser assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de lei. Aí inclui todas as leis. Todas as leis. E aí eu gostaria de dizer para os irmãos que se eu trocar ali de lei, eu colocar assim, de lei, eu tenho que colocar assim, de lei interna, que nos subjuga a fazer aquilo que nós não queremos. Está entendendo, irmãos? Estou apenas trazendo uma espécie de interpretação e ilustração para você entender, Agora, preste atenção. Já o verso 19, pode colocar para nós, irmão, Marcos. Porque as obras da carne, Paulo está aqui dizendo que a lei que nos subjuga, do verso 18, são o quê? Manifestas através das obras da carne. E aí ele começa a dizer, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Irmão, isso aí está na vida do homem, sim ou não? Isso aí está na vida da humanidade. Isso aí entrou na vida da humanidade. E aí, infelizmente, o homem nasce com essas impurezas. O salmista Davi, no Salmo 51, se eu não me engano, ele disse assim, em pecado, qual é o resto do versículo? Me concebeu a minha mãe. Em outras palavras, a gente está debaixo da lei do pecado. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, constantemente eu faço. E ele diz o seguinte, porque em mim, quanto a mim, eu quero fazer o bem, mas tem uma lei em mim, na minha carne, Paulo diz, existe uma lei em mim, na minha carne, que me vence quando eu penso que não, eu estou fazendo aquilo que eu não quero fazer. Paulo está usando ali uma expressão no que tange a humanidade. O ser humano é assim. Ele se engloba também no meio como homem. Ele se coloca como homem, o que ele é, obviamente. E ele está dizendo, olha, quando ele fala assim, mim, ele está se referindo ao gênero. Essa miséria do pecado, irmãos, fica rodeando a gente. É a natureza velha, a natureza pecaminosa, a natureza que nós adquirimos com a queda adâmica, e isso está em nós. Você não quer pecar, mas acaba cometendo aquilo que você não quer fazer. Paulo chama isso de uma lei da carne, lei do pecado, essa lei maldita. Daí a necessidade, põe o verso 22, daí a necessidade que Paulo, pois que ele mostra todas as obras da carne, ele diz assim, mas, porém, tem um porém, meus irmãos, nós não temos necessidade de viver debaixo da lei da carne, da lei do pecado. Nós não temos essa necessidade. Primeiro, porque o Senhor Jesus Cristo desceu na terra para nos livrar da lei do pecado e da morte. Aleluia. Ele veio nessa terra para arrancar de dentro de mim esse sentimento pecaminoso.
E só tem uma maneira de você não ter esse sentimento pecaminoso aflorando de forma majoritária na sua vida. Sabe como é? É ter a lei do Espírito Santo na sua alma. Se você se encher do Espírito Santo na sua alma, oh, aleluia, e se tornar de forma majoritária a força espiritual do bem, do Espírito do Senhor, você vai vencer as obras da carne, você vai vencer a natureza pecaminosa. Eu já disse isso aqui e repito. Você pode até vencer a sua carne, mas ela nunca vai sair de você. Eu vou repetir de novo, talvez você não entendeu. Você pode viver vencendo a sua carne, e eu vou até dizer mais, você precisa viver vencendo a sua carne, mas ela nunca vai sair de você, porque carne, nós somos carne. Quantos dizem amém? Quantos estão entendendo? O pecado sempre vai estar à porta. Você se lembra quando Deus disse para Caim? O que Deus falou com Caim? Caim ficou lá cheio de inveja, né? De ciúme, de um coração mau, e chateado porque Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu dele. Ele pôs no coração o desejo de matar, e Deus chega para ele. O que Deus falou com ele? Caim, pecado jaz à porta. O pecado está aí te rodeando, mas compete a você o quê? Rejeitá-lo. Nós precisamos rejeitar o pecado. Sim, irmãos, rejeitar o pecado. Como assim, pastor? Olha, Paulo, ele mostra as obras da carne e diz que quem está... E é interessante, irmãos, quando a gente fala de lei aqui, no sentido de a lei da carne, eu vou repetir, eu já disse, não sei se você entendeu, não é uma lei exterior, não é uma lei que mandam a gente a fazer, é uma lei interior. O querer fazer o bem não está na gente. Ou seja, o querer fazer o bem é apenas uma questão de vontade. Mas existe uma força em nós que nos leva a fazer o mal. Você está entendendo, irmão? Como é que é o negócio? Pastor, então como é que a gente vive? Como é que a gente vive? Querer fazer o bem, deixa eu perguntar, quantos aqui gostariam de só fazer o bem? Levanta a sua mão, quantos assim? Mas todo mundo gostaria de só fazer o bem. Mas todo mundo só quer fazer o bem. Mas infelizmente, a gente não precisa fazer nenhuma força para fazer o mal. Sim ou não? A criança, quando nasce, irmão, 2 aninhos depois já está cometendo pecado. Já fala uma coisa que o pai e a mãe perguntam, mas quem que ensinou isso? Como é que você aprendeu a fazer isso? Ninguém ensina, já vem. Já vem. Ele passa a mão num pedaço de pau e senta na cabeça do coleguinha. Por que você fez isso? Deu vontade. Porque ele mexeu comigo. O mal aflora, o mal aflora. Agora, olha para mim, para você levar uma criança a fazer o bem, precisa de terapia. Você tem que ensinar. Você tem que ensinar. Ensina o menino, ensina o menino, ensina o menino. No caminho em que deve andar, ensina, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Porque por mal o bichinho já sabe. E não é só ele, não, é todos nós. A gente já nasce com o mal. Aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse assim, olha, é o seguinte, eu sei que esse negócio aí está na gente, viu? Eu sei que está em vocês, eu sei, e eu não estou entendendo porque que vocês estão querendo voltar para debaixo da lei. Chega de lei, vocês já estão fartos, vocês já foram libertos, vocês já foram livres, Jesus Cristo já veio, já pagou o preço, já resolveu o problema, larga essa lei para um lado, ele já cumpriu toda a lei, a lei foi cabal nele, terminou nele. Agora é só você obedecer à lei externa de Cristo. Qual é? Aquela que ele implantou dentro de você através do Espírito Santo. Agora preste atenção, preste atenção. Preste atenção aqui, olha que coisa linda. Jesus ficou quantos anos com os discípulos na terra? Quanto? 3 anos. Ensinando, sim ou não? Jesus era bom ou médio ou um ruim professor? Hein? Jesus era excelente professor, sim ou não?
Jesus era um excelente professor. Você, na sua concepção, você acha que Jesus, como mestre dos mestres, conseguiu passar para os discípulos todas as coisas que ele precisava passar para os discípulos durante o tempo dele aqui na terra? Você acha que sim ou você acha que não? Tudo o que os discípulos precisavam saber para dar continuidade à obra, Jesus passou? Sim. No meu conceito. Se você disser que não, não vou dizer que você está errado também não. Não sei. No meu conceito, Jesus passou o que precisava para os discípulos resolver o problema, dar continuidade. Eu acredito nisso. Só que quando Jesus estava lá em Betânia, subir para o céu, o que Jesus falou com os discípulos? Quem se lembra? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a virtude do Espírito Santo. Não foi assim? Os discípulos receberam toda a ordenança, receberam tudo o que precisava, mas ainda não estavam prontos, porque precisava do Espírito. O Espírito é aquele que veio e entrou dentro. Aleluias. Jesus estava por fora ensinando, os discípulos recebiam a ordem, vinha a ordem de fora para dentro, mas quando o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós, a lei sai de dentro para fora. Eu não sei se você está me entendendo, eu não sei se você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Eu estou querendo dizer para você que quando nós pecamos no Éden, uma lei entrou dentro de nós. E essa lei nos fazia viver na carne. Uma lei entrou dentro de nós e nos subjugou. Mas quando Jesus nos livrou do pecado, da lei do pecado e da morte, quando ele disse tetelestai lá na cruz do Calvário, que ele arrebentou com tudo e comprou a sua alma, ele tirou a carne de dentro de você, o espírito carnal, e colocou o espírito do céu na sua vida, e agora você obedece uma lei interna. E essa lei gera, diga comigo, amor, gozo, lê para mim lá. Está aí, meus irmãos. Essa lei que Cristo implantou em nós. E se nós vivermos na presença do Senhor Jesus, é isso que nós vamos ser. Porque o Espírito Santo... abre a sua Bíblia, por favor. Coloca para nós aí, Marcos. Efésios 4:30. Eu posso citar esse texto de cor, mas eu quero que os irmãos leiam. Efésios 4:30. Olha o que diz o texto sagrado. Vamos lá, 1, 2, 3. Irmãos, muita gente interpreta esse texto, esses selados aí, como batismo com o Espírito Santo. Não é. Selo aqui não é batismo com o Espírito Santo. Ele foi selado com o selo da promessa. Quem diz para você que batismo com o Espírito Santo, no sentido de falar em línguas estranhas, é o selo? Não. Porque tem muita gente que não é batizado com o Espírito Santo e vai ser salvo. Tem muita gente. Meu sogro partiu para a eternidade, crente, acho que com 85 anos, crente toda a vida, e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Ia para frente querendo receber, a hora que chamava, ele ia para frente querendo receber. Mas uma vida santa, igual ele vivia, está com o Senhor Jesus. Está com o Senhor Jesus. E nunca foi batizado com o Espírito Santo. Selo aqui é a marca de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão, selo aqui é a marca divina. Selo aqui é o caráter de Deus que volta em você após a queda. Selo aqui é, irmão Jonas, você tem quantas cabeças de boi lá no Brasil? Até uma... o Wallace deve ter umas cabecinhas boas lá no Brasil, né? Mas quem tem gado, quem tem boi, o que ele faz para poder marcar o seu boi, o seu gado? O que ele marca? O que ele faz? Ele pega um ferro quente e vai, né? Eu sempre gosto de citar esse exemplo, essa ilustração. Ele põe lá as iniciais do nome dele, não põe?
Aí o animal dele pode misturar com os outros, que ele chega assim, olha, a marca dele está ali. A marca dele está ali. É isso que Jesus fez conosco. Nós somos ou não somos rebanho dele? Somos ou não somos rebanho dele? Temos a marca do Calvário, mas é o selo, aleluia. É esse selo maravilhoso, no qual estáis selados, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, para o quê? Para o dia da redenção. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você está marcado, e essa marca são as virtudes de Deus em nós. O caráter de Deus em nós. Coloca lá em 5:22, Marco, por favor, de Gálatas. E essa é a marca de Deus. E isso aí é que é a marca de Deus, 5:22 de Gálatas. Isso é que é a marca de Deus em nós. Está lá, aí a marca de Deus. Crente que tem fruto do Espírito Santo. Você acha que Deus é amor? Claro que Deus é amor. Você acha que Deus é um Deus de gozo? Claro que Ele é um Deus de gozo. Você acha que Ele é um Deus de paz? A propósito, Ele é o príncipe da paz, não é mesmo? Você acha que Ele é longânimo? Claro, Ele é o Pai da eternidade. Você acha que Ele é bom? Sim, o salmista diz que Deus é bom. Deus não é mau, Deus é bom. Ele é bondoso? Sim, Ele é. Ele é um Deus que expressa força em tudo? Claro que Ele é. Claro que Ele é. Ele é um Deus manso? Sim, Ele é. Ele é um Deus temperante? Sim, Ele é. Essa é a marca de Deus em nós. Esse é o caráter de Deus em nós. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Fruto, diga comigo, fruto do Espírito. A marca de Deus em nós. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que Paulo, quando escreveu para os Gálatas, ele não se preocupou com os dons espirituais. Não, ele não se preocupou com os dons espirituais. Ele escreveu a respeito dos dons espirituais para os coríntios, aos coríntios. Por quê? Porque os coríntios precisavam saber como usar os dons espirituais. Não que os cristãos de Coríntios não eram salvos, não que os cristãos de Coríntios não eram homens de Deus, eram, mas eles eram tão cheios de Deus que eles não sabiam nem lidar com os dons espirituais. Primeiro, parece que os cristãos de Coríntios, irmão João, se eu estiver errado, você pode me corrigir depois? Agora não, porque fica feio, né? Se eu estiver errado, pastor Davidson me corrige depois, não tem problema. Mas parece que faltava o fruto do Espírito lá na igreja de Coríntios, e sobrava dom. Sobrava dons, mas faltava fruto. Porque dons lá, irmãos, era uma vez eu estava, muitos anos atrás, eu estava num congresso mais cheio, lotado, uma bênção, e eu me empolguei no meio da mensagem, eu falei assim, meus irmãos, aqui está cheio, Deus tem poder aqui para dar e vender. Aí teve um irmão que me cutucou, pastor, não se vende poder não, pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa, o que eu estou tentando mostrar para os irmãos, é que quando nós somos cheios do fruto do Espírito Santo, irmãos, nós temos condições de dominar e de usar os dons. Você entende isso? Nós temos mais graças para usar os dons. Por quê? Porque nós temos o caráter de Deus. E quem tem o caráter de Deus, ele é diferenciado. Bom, eu acho que vocês entenderam, né? Essa foi a primeira parte da última parte, ou da última parte do nosso assunto sobre o fruto do Espírito. Agora eu quero falar sobre benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos ler? Vamos ler o texto sagrado? Colossenses capítulo 3:12, por favor. Nós falamos já de amor, falamos de alegria, falamos de paz e falamos da longanimidade. Eu quero falar agora sobre a benignidade ou bondade, assim que você queira dizer, depende muito também da questão da tradução em que nós estamos lendo. Pode ler para nós aí 3:12 de Colossenses, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Então está aí, irmãos, ó. Revesti-vos, pois. Interessante. Os eleitos de Deus, diga comigo, os eleitos precisam estar revestidos.
Agora você faz uma inferência, não é referência, viu, irmãos? Uma inferência, quando Jesus diz, lá em Atos dos Apóstolos, revestivos, né? Sejais revestidos, né? Lucas 24, 42. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos. Olha a palavra de novo aí. É a mesma palavra do grego. Revestivos, como eleitos de Deus. Se somos eleitos de Deus, nós precisamos estar oh, glória a Deus. Irmãos, o que é revestido? O que você entende como revestido? Obrigado, irmão Jonathan. Vestido duas vezes. Vestido duas vezes. Interessante que toda segunda vestimenta que você coloca em cima da sua vestimenta, ela é mais grossa. Você já percebeu? Você veste uma camisa, vai colocar um paletó, o paletó é mais grosso. Vai colocar uma capa, a capa é mais grossa. É ou não é? Eu estou falando em regra geral, meus irmãos. É claro que eu não estou, né? Estou dizendo, não estou fazendo disso uma regra. Não. Mas em regra geral, quando você se reveste com alguma coisa mais grossa, mais forte. Então, olha, nós precisamos, como eleitos de Deus, e isso é porque nós somos eleitos. Diga, nós somos eleitos, santos e amados. Nós somos eleitos, nós somos santos e nós somos amados. Oh, aleluia! Eu não sei se você está entendendo a sua posição no corpo de Cristo, mas eu quero dizer que você é eleito de Deus, é um santo de Deus e é um amado de Deus. E aí ele diz o seguinte: revestir de quê? De entranhas de misericórdia, de benignidade. E aí está o resto do fruto do Espírito. De benignidade. A palavra benignidade significa ser generoso. Significa ser gentil. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim. Você já viu um generoso bravo? Ou um gentil bravo? Eu já. Pessoa gentil, nervoso? Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Mas até o gentil nervoso, ele é gentil. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele é diferenciado. É isso que nós temos que ter. Isso não significa dizer que você ainda não está nessa carne. Mas você não é dominado pela carne, você é dominado pelo Espírito, que não está vindo de fora para você. Muito pelo contrário, Paulo disse aos Coríntios que ele mora dentro de nós. Vós sois o quê? O santuário de Deus, o Espírito Santo habita em vós. Aleluia. Irmão, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de Deus, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, a marca de Deus está em você através do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. É por isso que Paulo aos Efésios, e eu repito o que eu já disse, aos Efésios 4:30, ele diz, não entristeçais o Espírito. Por quê? Se você entristecer o Espírito, o que vai acontecer? Ele vai se afastar. Ele vai se afastar de você. Vai ficar um vácuo dentro de você. Quando sai a lei do Espírito, automaticamente você não fica vazio. A lei da carne impera outra vez. E você passa a viver novamente as obras da carne. Lascívia, pecado. Orgias, contenda, peleja, murmurações. É isso que o crente sem Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo está morando em você, irmãos, a bondade, disposição de generosidade, disposição de pessoa gentil, você é gentil, você é uma pessoa... Irmãos, a pessoa, olha aqui para mim.
A pessoa que tem Deus na vida, não sei se os irmãos concordam comigo, a pessoa que tem Deus na vida faz gosto a gente ficar perto dele. É ou não é? Quando ele abre a boca, se ele é cheio de Deus, quando abre a boca, o que sai? Só sai palavra de vida. Só sai palavra de ânimo, só sai palavra de bom desempenho. Pessoa que é cheio de Deus, irmão, quando ele abre a boca, é uma fonte inesgotável de harmonia, de força, de progresso, de vamos em frente, Deus vai nos ajudar. Agora, se você for conversar com uma pessoa que é dominada pelas obras da carne, meu Deus do céu, se você não vigiar, você fica triste, você sai dali perto dele triste, cabisbaixo, desanimado, porque ele vai te influenciar para o mal, para baixo. Longanimidade e benignidade. Vamos no outro texto? Vamos no outro texto? Benignidade pode às vezes ser entendida como bondade, mas bondade vai além da benignidade. Abre a sua Bíblia em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Glória a Deus. Gálatas 5,16. Não é esse texto, mas vamos ler isso aí. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse texto está colocado aí, não é bem esse texto, mas esse texto está colocado aí, porque a palavra grega para bondade, ela tem a ver com bondade moral. Entenderam? Olha aqui para mim, irmãos, olha aqui para mim. Tem a ver com bondade moral. Em outras palavras, esse cidadão é bom, é um homem de bem, é um homem de moral. Viu como é que vai além da benignidade? Ela ultrapassa simplesmente. Você pode ser bom com uma pessoa e ser uma pessoa de qualquer maneira. Você pode fazer o bem para alguém, você pode ter o coração bondoso, mas você ser um homem moral. Sim ou não? A bondade aqui do original no grego, eu vou tentar falar aqui, a palavra é agatosine. Agatosine significa bondade moral, qualidade de ser bom moralmente falando. Isso tem muito mais a ver com você ser homem e ser mulher de caráter. A gente não diz assim, o David é um camarada bom. Eu não estou falando que ele é bom porque ele me dá dinheiro. Eu não estou falando que ele é bom porque ele sai por aí espalhando dinheiro na mão de todo mundo, presente, coisa. Eu estou falando que ele é bom porque ele é um homem de caráter. Entendeu? Bom aqui é nesse sentido que o texto está dizendo. 5,16. Andem em espírito, e vocês não vão cumprir os desejos da carne. É isso aí que Paulo está dizendo. Isso é bondade. Bondade. Não vão cumprir os desejos da carne. Que é isso? Diga comigo assim, estilo de vida. Isso é estilo de vida, irmãos. Aleluia. Estilo de vida. Olha, responda para mim. Qual era o estilo de vida de Jesus? Eita glória, hein? Quem é que pode descrever para mim o estilo de vida do nosso Cristo, de Jesus? Como é que ele vivia? Como é que ele vivia? E você pode englobar tudo, desde a sua cultura, da sua forma do seu estereotipo de vestimenta, até as suas reações diante das coisas dificultosas que vinham para ele, suas emoções, tudo você pode descrever e dizer para você mesmo qual é o estilo de Cristo aqui na terra. É isso que nós temos que, é aqui que nós temos que ser bom, irmão, porque a imitagem, aí Paulo vai além, diz assim, sede meus imitadores, como eu sou o quê? De Cristo. Parece que em Efésios capítulo 5, verso 1, ele diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Eita glória. Bate no peito aí e fala assim, eu sou imitador de Deus. É mesmo? É mesmo? É mesmo, irmão?
Não é mesmo? Precisamos pensar, precisamos raciocinar. Aqui que Jesus, é aqui que o fruto do Espírito, é aqui que o Espírito Santo precisa. Aí Jesus disse assim, vai, fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Fica lá. Irmãos, olha aqui. Ai, ai, ai. Sem Jerusalém, sem Pentecostes, você não vai conseguir o fruto do Espírito. Quer que eu repita? Quer que eu repita? Porque eu acho que está sendo gravado, eu vou repetir. Sem Jerusalém, sem cenáculo, sem descida do Espírito Santo, ninguém vai conseguir ter o caráter de Cristo. Porque o homem não é bom o suficiente para gerar esse caráter de Cristo em si. Só o Espírito Santo dentro de nós vai fluir o caráter de Cristo em nós. Você quer uma prova disso? Gálatas 2:22, por favor. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas 2:20, 2:20, Gálatas 2:20, e você vai ver. Olha lá, vamos ler lá no telão, vamos lá, 1, 2, 3, leia bem forte para me ouvir. Vamos lá? Já estou... Amém? Pronto, está aí. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas quando você está crucificado com Cristo, você não vive mais, mas é Cristo que vive em você. E Cristo vive em nós através do Espírito Santo. E é tão maravilhoso, irmãos, é tão maravilhoso. E quando você vai chegando no final da carta de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, que a gente, quando assume essa posição do Espírito Santo morar em nós, a gente já começa a chamar ele de Pai. Abba, Pai. A gente já começa a olhar para ele e ver como Pai. Por quê? Porque o Espírito dele está dentro de nós. E Paulo aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 16, disse assim, o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que nós não somos o quê? Hijos de Deus, filhos de Deus. Nós somos filhos. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Diga assim comigo assim, eu tenho o fruto do Espírito. Fala mais forte, amor, eu tenho o fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo habita em mim. Só isso. O Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo mora em nós. Então, o que flui de nós é fruto dele. É ele operando em nossa vida. Vamos para um outro ponto? Eu tenho mais 3, que eu vou só discorrer e mostrar para os irmãos. Fidelidade, e que em algumas versões está escrito fé. Está escrito fé. Em uma versão diz fidelidade, em outras versões está escrito fé. Essa fidelidade, também é conhecida como fé, é pistes. Alguma coisa pistes, que significa confiabilidade. Agora, confiabilidade não é... Isso aqui é interessante, presta atenção. Não é eu confiar em alguém, é alguém confiar em mim. Amém? Deu para você entender? O negócio aqui não é você, eu tenho confiança em Deus. Não, não é isso que o texto está dizendo, não. A fé aqui é alguém confiar em mim. Você é uma pessoa confiável. O fruto é do Espírito em você. Gera de você. Você tem que alcançar credibilidade. Irmão, tem uma quantidade de crente que não tem crédito. Tem uma quantidade de crente que não expressa credibilidade. Tem uma quantidade de crente, quando fala assim, eu sou crente, o sujeito fala assim, então não dá para mim. Porque não vive uma vida de crente. Isso aqui significa dizer, eu ouvi uma frase uma vez enquanto eu repito ela, essa frase não é minha, eu ouvi uma frase, dizer o seguinte assim, nós temos que viver de tal maneira que quando as pessoas que não conhecem Cristo conhecer a gente, passa a conhecer Cristo porque conheceu a gente. Isso é credibilidade, essa frase não é minha, isso é credibilidade. Então, é isso que Paulo está dizendo. Olha, ele diz o seguinte, vamos ler Apocalipse capítulo 2:10.
Vai só confirmar isso aí, Apocalipse 2:10. Já estou correndo contra o relógio. Apocalipse 2:10. Não é esse texto. Sejam fiéis até a morte. É isso mesmo. É a última parte. Vamos lá. Mas vamos ler tudo. Vamos lá, 1, 2, 3. Que há de padecer. Ó. Olha, ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. Presta atenção, vou te mostrar um outro lado para você entender. Você se lembra de Jó? Você se lembra de Jó? Jó demonstrou Jó demonstrou acreditar em Deus ou Deus demonstrou acreditar em Jó? Hã? Deus demonstrou acreditar em Jó. Não foi isso? Tem visto lá o meu servo Jó? Você viu lá o meu servo Jó? É isso que Paulo está falando aos Gálatas. Tenha fidelidade, lealdade. Irmãos, leais. E isso, olha aqui para mim. Lealdade não é só a Deus. Lealdade à igreja, lealdade aos líderes, lealdade ao pastor da igreja, lealdade ao ministério. Alguém disse assim, eu sou leal a Deus, aos homens não. Então você não é leal a nada. Nada, não vale a sua lealdade diante de Deus. Como é que eu vou demonstrar lealdade se eu me mando? Como é que eu vou demonstrar lealdade se eu sou como aquele grupo da carta aos Coríntios que não obedeço ninguém, só a Jesus? Que espécie de lealdade é essa? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Eu estou vendo assim todo mundo calado. Eu estou com a vontade de ouvir glória a Deus, irmãos. É tão bom a gente ouvir glória a Deus e aleluia. Primeiro que anima a gente, né? Dá uma animaçãozinha na gente. Eu não preciso disso, não. Quem precisa não, quem gosta disso é o Senhor Jesus. Eu sei que eu estou pregando a palavra real, verdadeira, e estou aqui bem definido. Bem definido. Presta atenção. 2 Timóteo, Marcos, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2:2. Olha o que Paulo diz a Timóteo a respeito da fidelidade, fé, confiabilidade, lealdade, postura de homem fiel. Olha lá. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o o quê? É homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Oh, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Vamos para frente? O tempo já não dá muito tempo para a gente discorrer mais, é tão maravilhoso, é tão lindo, né? Eu fico vislumbrado com a Bíblia Sagrada. Vamos lá, mansidão. Coloca para mim aí, Marcos, por favor. Mateus capítulo 11, verso 29. Mansidão também é digamos assim, uma parte do fruto do Espírito. É um gomo do fruto, da laranja, do fruto do Espírito. Vamos lá, 1, 2, 3. Aprendei de mim que eu sou manso. Mansidão. Ei, irmãos, é tremendo, né? Essa palavra mansidão. Existe um texto em Sofonias, coloca aí para mim, Marcos. Sofonias, capítulo 2. Capítulo 2, verso 3. Acho que é esse texto aí. Esse texto há muitos anos que eu estudo esse texto. Eu busco esse texto. É um dos primeiros textos que Deus trouxe na minha mente. Olha, vamos ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Olha que coisa linda. Manso, buscar mansidão. Manso, diga comigo, manso, buscar mansidão. Para ver se você se escapa no dia do juízo. Oh, meus irmãos, os mansos herdarão o quê?
Hã? A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, não é isso? Os mansos herdarão a terra. Agora, para os mansos, irmão Wallace, tem um mandamento: busque a mansidão. É interessante isso, né? Busque a mansidão. E Paulo está dizendo aos Gálatas, no capítulo 5, 22, que mansidão é uma parte do fruto do Espírito. E presta atenção, você não é manso por natureza. Você não é manso por natureza. Não, ninguém é. Ninguém é. Tem hora que você sai do sério, você sai da sua estratosfera. Tem hora que sai. Busque a mansidão. Busque a mansidão, porque isso é fruto do Espírito. Isso flui do Espírito. Porque pratique a mansidão em suas interações. Você quer ver? Você quer ver você praticar a mansidão? É Deus colocar uma pessoa bem difícil perto de você. Aí você tem que tolerar. Aí você tem que tolerar. Aí você tem que orar. Aí você tem que buscar a misericórdia de Deus. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá graça. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Aí quando você pensa que a pessoa consertou, ele já te dá uma cacetada do outro lado. Aí você, Senhor, me ajuda, me ajuda. Mansidão, mansidão. Seja manso. Aprendei de mim, que eu sou manso. Jesus olha para Judas, irmãos, e sabia que Judas estava traindo ele. Ele olha para Judas e fala o quê, irmão Jonathan? Amigo. Chama Judas de amigo, irmão, amigo. Um amigo daquele não precisava de inimigo, não. E Jesus chama ele de amigo. Olha a tamanha mansidão de Cristo. Não temos mais tempo. Em último lugar, encrateia. Diga assim, encatreia. Não, ficou feio só. O seu grego não está bonito, não. Vamos falar de novo? Encrateia. Fala de novo, encrateia. Sabe o que é isso? Domínio próprio. Encrateia. Achei bonita essa palavra, né? Encrateia. Domínio próprio. Irmãos, aqui é a cereja do bolo. A gente tem essa expressão em português, a cerejinha do bolo, né? O bolo está pronto, mas está faltando. A cereja do bolo. Você colocou a cereja do bolo, parece que a cereja do bolo domina o resto tudo. Né? Enfeita o resto tudo. Sem a cereja do bolo, o bolo não está pronto. Põe a cerejinha do bolo ali em cima, terminou o bolo, cereja nele. Domínio próprio. Irmãos, manda tudo. Se você se autodominar, tem gente que quer dominar os outros. Tem gente que gosta de dominar os outros. Ele nasceu para dominar, é dominante. E você sabe que tem um temperamento assim? Tem muita gente que tem esse temperamento dominante. Gosta de mandar, gosta de dominar, gosta de ser o chefe, gosta de estar no controle de tudo. É o controlador dominante. Esse cabra é difícil de lidar com ele. A gente fala cabra assim, mas é tanto homem quanto mulher. Você quer ver um líder dominante, é difícil tolerar o cabra. É difícil. Mas, espera lá. Deus é tão lindo que Ele cria o homem em 4 temperamentos. Diversidade. Eu estava observando o ministério de Cristo. Ontem de manhã eu comecei a pensar sobre o ministério de Cristo, e o Senhor me levou nas 4 facetas do ministério de Cristo. Por que Ele colocou, isso aqui eu abri um parênteses, o relógio está, desculpa aí, só para você entender. Olha, as 4 facetas do ministério de Cristo estão baseadas nos 4 temperamentos que Ele deu para o homem. E você vai ver isso exatamente na biografia, nos 4 evangelhos. Você vai ver, cada livro, cada evangelho mostra Cristo com um temperamento. Com um temperamento. Isso é lindo, meus amados irmãos, isso é muito maravilhoso. E em todos eles, seja o fleumático, seja o melancólico, que qualquer coisinha está acabrunhado para os cantos, quietinho, não gosta de falar, não gosta de conversar. Né? Tem já o sanguíneo, que quando ele... Irmãos, o sanguíneo, quando chega, todo mundo sabe que ele chegou. Ele já chega espalhafatoso, né? O colérico é aquele que... É o peitudo, né? O raçudo, né? Aqui é o que manda, é o que faço, tem que ser do meu jeito. Irmãos, olha que coisa mais linda que é. Todos esses
Aleluia. Sabe por que Jesus mandou os discípulos descer para Jerusalém e ficar lá até ser cheio do Espírito Santo? Sabe por quê? Para controlar o temperamento de cada um. Jesus ensinou, mas não controlou o temperamento. Agora o Espírito Santo chega, entra dentro e controla. Controla. O sanguíneo fica igual ao melancólico, fica igual o colérico, que fica igual o fleumático. Fica tudo igual para a glória do nome do Senhor. Igual no sentido, irmãos, igual no sentido. É claro que Deus não vai igualar ninguém. É igual no sentido de domínio. Ele se autodomina. Ele tem o controle de si. Mesmo que ele seja aquela força, mas ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Louvado seja Deus. Para encerrar, Provérbios 25 e 28. Provérbios 25 e 28. Olha a necessidade que nós temos do autodomínio. Vamos lá, 1, 2, 3. Está vendo? Contenção do seu espírito. Não se deixe levar pelas emoções. Não se deixe levar pelas suas emoções. Nem do ponto de vista de bravicidade, de ficar nervoso, e nem do ponto de vista de ser influenciado por uma emoção qualquer. Não. Domine-se. A pessoa que domina é porque ele anda em espírito. Você pode dar uma glória a Deus? Então fica de pé nessa noite, já vou encerrar. Louvado seja Deus. Eu encerro aqui essa sessão, essa série desses estudos, irmãos. Eu poderia falar graduadamente, one by one, para os irmãos, mas aí eu penso que fica assim muito longo, e eu não gosto muito dessas séries longas demais para mim, no máximo 5, e a gente já encerra, porque senão cansa os irmãos. Mas o fato é, e aí eu acho que eu deixei essa pincelada para você buscar mais na sua casa, abrir a Bíblia, vai estudar a respeito do fruto do Espírito. Você precisa gerar isso dentro de você, ou seja, permitir que o Espírito Santo gere esse fruto dentro de você. Olha aqui, não tem ninguém perfeito. Você quer ver um imperfeito? Você quer ver gente imperfeita? Olha para mim. Não tem ninguém imperfeito. Dá uma olhada em mim, você vai ver imperfeição. Convive comigo, que aí você vai ver mais ainda. Convive comigo, que você vai ver mais ainda. Porém, esse que vos fala, busca a face de Deus. Aleluia. E em buscar a face de Deus, Ele te controla. Quando você está no auge de que você não aguenta mais, aí você lá no íntimo da sua alma brota, você é filho de Deus. Oh, aleluia. Você é filho de Deus. Guarda isso, entenda isso. Controle-se. Controle-se. Se precisar voltar atrás, pedir perdão, volte atrás, peça perdão. Não é feio. Pastor, mas é meu filho. Peça perdão ao seu filho. Pastor, mas é a minha filha. Peça perdão à sua filha. Pastor, mas é a minha esposa. Peça perdão à sua esposa. Volte atrás. Controle-se. Oh, aleluia. E você vai dominar. Se você se autodominar, irmãos, o pecado não te toma. O pecado não te pega. Amém? Diga comigo, fruto do Espírito. Mais forte, o fruto do Espírito é a marca de Deus na minha vida. Oh, aleluia. Esse é o selo. É esse que é no qual você está selado para o dia da redenção. Glória a Deus. Queria convidar aqui o Reginaldo para estar orando ao Senhor nesse instante. Glória a Deus. E logo após nós vamos cantar um corinho para nós recolhermos as ofertas. Pode orar. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Oramos ao Senhor. Senhor Deus eterno e soberano Pai. Esses aprendizados para a nossa vida espiritual. Senhor Jesus, eu peço
Que o Senhor venha nos ajudar a produzir estes frutos na nossa vida, este fruto do Espírito, este domínio. Meu Deus, este amor venha crescer cada dia mais nas nossas vidas. Meu Pai querido, ajuda-nos a sermos melhores a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a te servir melhor. Ajuda-nos, Senhor, a testemunhar de ti melhor a cada dia. Ser conosco, meu Senhor, nos fortalecendo, nos ajudando a cada dia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.